O que fazer se você tem tendinite no ombro? Aqui nesse vídeo eu vou falar do que você não pode fazer na academia e 3 principais exercícios que vão te ajudar a ter menos dor e treinar melhor. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A tendinite no ombro nada mais é que um clássico dentro da musculação por conta do excesso de volume de treino em cima dessa articulação. Então parem para pensar comigo. Quando você treina peito, você conecta o ombro. Quando você treina costas, você conecta o ombro. E quando você treina ombro, você conecta o ombro. Então você tem um volume de movimentos em cima dessa articulação muito grande. Necessitando então que você tenha um treinamento de exercícios específicos que são mais isolados e especificamente da estabilidade do ombro para poder aguentar todo esse volume de treino desses músculos mais superficiais. E qual que é o músculo principal que é o que mais tem a incidência de tendinite? É o músculo supraespinhoso. Esse músculo ele vem lá de trás da escápula e se insere aqui na frente no deltoide. Praticamente isso, falando de uma maneira grosseira. E ele é o principal estabilizador porque ele participa das principais angulações iniciais para você fazer qualquer movimento do seu braço. Então, ele tem uma contração contínua durante todos os seus treinos, tanto de peito, costas e ombro, favorecendo então um início de inflamação do tendão, onde a musculatura contrai demais, aquele tendão não consegue se regenerar na mesma proporção que aquele músculo se microlesiona, porque quando a gente treina musculação você tem a microlesão, só que o músculo recupera mais rápido do que a parte tendínea. Então quando você tem uma intensidade maior dos treinos desses outros 3 grupos musculares, automaticamente esse tendão vai ficando meio que para trás, favorecendo então a tendinite. Só que, claro, a gente consegue contrabalancear isso com exercícios específicos para esse músculo e fazendo com que você tenha uma coordenação muito melhor do seu ombro para poder fazer qualquer tipo de angulação. Outro ponto também que é bem importante a gente ressaltar é que o ombro ele só é ligado no nosso tronco a partir da clavícula. E vejam só o quão frágil é a clavícula comparado, por exemplo, a um fêmur. Então, automaticamente, essa é a única articulação que vai dar sustentabilidade para o nosso ombro. O restante todo é a partir de músculos. Só que se os músculos começam a fadigar, por exemplo, no treino de costas, onde você fadiga a escápula, quando você vai treinar peito no dia seguinte, automaticamente exige ainda mais desses músculos estabilizadores, porque a escápula já está fadigada. Então, internamente, aquele famoso manguito vai ter que trabalhar um pouco mais do que o normal. Então, o que é o interessante você evitar se você está com a dor no ombro agora, se você foi diagnosticado com tendinite? Evite as puxadas e evite o crucifixo para o peito. Porque esses 2 exercícios eles exigem muito dessa necessidade da escápula se movimentar ao passo que o braço também se movimenta. Então o manguito tem que trabalhar de uma maneira muito harmônica e muito ágil para poder manter esse movimento íntegro para que você não tenha dor. No crucifixo é a mesma coisa. Quando você posiciona tanto na máquina, no halter é ainda mais intensa essa ativação, você precisa ter uma conexão entre escápula e braço, porque diante do movimento do braço, a escápula tem que fazer um manejo e os músculos do manguito ficam ali num contrai e relaxa. Então, se você está com dor agora, evite esses 2. Como eu comentei, o principal músculo que tem a tendinite, na maioria dos casos aqui dos pacientes do consultório, é o supraespinhoso, que atravessa esse arco que a gente chama do arco acromial. Então, o que é o interessante? Você pegar um halter e direcionar a mão na diagonal da orelha ou na lateral do ombro e sustentar uma isometria, mantendo a mão sutilmente mais baixa que o ombro, fazendo com que você tenha esse peso distante do ombro e automaticamente esse supraespinhoso vai ativar bastante. E aí automaticamente você treina o tendão a se regenerar para poder conseguir manter essa tensão em cima dele mesmo. 3 séries de 30 segundos é ideal que você coloque sempre depois dos treinos, para que você não tenha uma fadiga ainda maior. Se você fizer antes, automaticamente quando você for fazer um crucifixo e uma puxada, vai exigir ainda mais do que você já pré-fadigou. Esse segundo exercício, ele trabalha o músculo infraespinhoso, que é o auxiliar do supra por conta de fazer a rotação externa. Então,
se você testar em casa. É muito difícil você subir a mão quando a rotação está para interna. Então, joga a palma da mão para baixo e tenta subir o braço. Não vai. Se você rotacionar a palma da mão para o teto e subir o braço, vai movimentar muito mais fácil. Esse que rotaciona externamente o braço é o manguito, né, também, só que o infraespinhoso. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar ele na isometria. O tendão, ele regenera muito no movimento excêntrico, ou seja, você contrai e alonga. Ele regenera moderadamente no isométrico e ele não regenera praticamente que nada se você faz concêntrico excêntrico. Então, o interessante é você colocar sempre a isometria, porque vai trabalhar de uma maneira moderada a recuperação desse tendão e não tão agressiva, porque você vai precisar de uma coordenação, de alguém olhando se o movimento está correto para fazer esse movimento excêntrico. Então, no infraespinhoso, vamos fazer a isometria. Imaginem que isso daqui é um colchonete no solo, você vai deitar de lado, travando a cabeça, nunca deixando ela pendurada, ou sustentada, em isometria também, que não é tendinite do pescoço você tem. Você vai travar o cotovelo na costela e subir o peso. Não é ideal que você suba muito, você tem que deixar a mão na linha do ombro, só para realmente você sentir que está apertando a costela e sustentando essa rotação externa. Automaticamente você vai sentir uma pressão atrás do ombro e vai ser uma sensação parecida com a de quando você treina o posterior de ombro. Só que como você está sustentando aqui, ó, 3 séries de 30 segundos, automaticamente o posterior de ombro para de ativar tanto e começa a conectar o músculo estabilizador infraespinhoso. Agora, para a gente conseguir padronizar a estabilidade da escápula, então a tendinite a gente falou do manguito, desses 2 primeiros. Agora a gente precisa auxiliar esse manguito trazendo mais estabilidade escapular, que é essa capacidade de encaixar a escápula. Não sei se você sente isso, mas toda vez que vai fazer uma elevação ou um desenvolvimento, você sente que o seu ombro vai muito para frente dessa maneira. Esse é um sinal de que a escápula está bem instável. Então você pode utilizar uma caneleira, essa no caso de 3 kg, mas você pode ir progredindo com o tempo, sentindo que vai ficando cada vez mais fácil. São 3 séries de 30 segundos sustentando a caneleira pela parte da frente do seu antebraço. Por quê? Você vai travar o cotovelo na linha do ombro e sustentar esse encaixe da escápula para baixo, certo? E também vai mentalizar que o cotovelo tem que empurrar sutilmente a caneleira para frente. Isso faz com que você tenha uma ação também do infraespinhoso, que é esse da rotação externa, sustentada, só que quando você traz para cá, você aciona também a escápula. Então a escápula consegue grudar melhor para poder dar essa coordenação do seu braço à frente. Então é só sustentar 3 séries de 30 segundos dessa maneira aqui, ó. Como se fosse fazer inclusive um desenvolvimento. Espero que esses 3 exercícios te ajudem a ter menos dor por conta da tendinite e também faça com que você tenha uns treinos cada vez que rendam mais, que você consiga performar. Aqui no canal também temos outros vídeos com conteúdo de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que vive com tendinite.